Olá, bom dia, meus alunos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é Gustavo Neus Pinheiro, professor do MEG, da parte da OAB, Filosofia do Direito. Espero que vocês todos estejam bem, preparados e calmos para essa prova. Então, vamos fazer agora uma revisão rápida sobre alguns pontos que são muito passíveis de caírem, de serem cobrados na prova de vocês. Então, assistam essa aula com calma. Eu vou tentar fazer a aula o mais rápido possível, mas também sem deixar escapar aquilo que é importante. Muito bem. Começando, eu vou dividir a aula em três partes: filosofia do direito grega, filosofia do direito moderno e filosofia do direito contemporâneo. Então, pode ser que dê uma pausa aí entre as três partes, mas é tudo uma aula só. Então, começando, filosofia do direito grega, vamos começar falando dos sofistas. Eu vou falar sobre através de palavras-chave para tentar explicar o assunto. Então, sofistas, começando. Por que que se trata de uma ética relativista ou subjetivista? Bom, lembrando que sofisma é aquele argumento que, apesar na retórica ele ser supostamente viável, em verdade ele não é. Não deixa de ser um argumento falho. Então, temos que lembrar que na questão dos sofistas, foram muito criticados por Sócrates e depois por Platão, eles negavam a existência de qualquer verdade. Tudo era possível de ser argumentado. Então, numa discussão, na arte, como estamos ali no ponto 2 na questão da erística, uma vez que as pessoas batalhem com palavras, argumentem umas contra as outras e defendam um determinado ponto de vista, o importante é vencer a discussão e impor o ponto de vista defendido. Então, por isso que não existiria uma verdade, não existiria um, verdades universais, digamos assim. Para os sofistas, tudo era relativo desde que atendesse os interesses do argumentador e ele conseguisse convencer o outro. Então, por isso que na erística temos que o fim justifica o meio, sendo que o meio é a palavra. Então, vê-se que os sofistas eram bastante, como o próprio ponto 3 fala, oportunismo político, não se importavam muito com o crescimento, o desenvolvimento da ética, o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento enfim, crescimento. Não estavam muito ligados a isso, estavam ligados à defesa do interesse próprio, à defesa dos próprios interesses privados. E com isso, nós vamos para Sócrates, que veio combater veementemente o raciocínio sofista, defendendo que haveria, sim, nas virtudes, um saber universal, um conhecimento universal, que através do raciocínio, através do raciocínio da autonomia do indivíduo, na busca da sua melhoria, na busca do seu crescimento, chegaria a verdades que seriam universais e que seriam inquestionáveis, nesse caso. Não haveria como haver uma discussão e, a depender da situação, a depender do momento, um determinado ponto de vista ser válido em um outro não ser válido. Não. Para Sócrates, não haveria isso. Então, como se chegaria a esse saber, a busca do bem comum? Para Sócrates, seria através do diálogo. Então, por isso que temos a dialética, por isso que Sócrates é conhecido no desenvolvimento, no ensino dos seus conhecimentos, ele argumentava com os seus alunos para que os próprios alunos chegassem a respostas dentro de si sobre determinados questionamentos filosóficos. Então, não havia como para Sócrates haver esse repasse do conhecimento. O indivíduo deveria chegar ao conhecimento por si só, através do raciocínio. E nisso, buscando o bem comum. Nisso, buscando um saber universalmente válido. Com isso, Sócrates vai defender que, como disse anteriormente, o bem comum não é um conceito já dado, ele é construído democraticamente por meio do diálogo. Entendo que a questão do democraticamente é bem interessante aqui, é bem importante, porque diálogo, quer queira, quer não, depende de você ouvir o próximo, depende de você poder conversar, poder dialogar, poder expor suas ideias,
e receber as ideias alheias para que se chegue a um consenso. Então, nisso aqui já temos um bom viés do que foi a democracia ateniense e o quão importante ela é historicamente e também para o mundo do direito. Dando continuidade, temos Platão, que foi discípulo de Sócrates, ficou extremamente consternado com a morte do seu mentor, tomou cicuta, né? Ao defender as ideias do seu mestre, Platão vai defender uma ética racional, que está também atrelada a Sócrates. Essa é a mesma ética racional, vai se contestar as ideias sofistas, vai se contestar a ideia da inexistência de uma verdade universal, vão defender sim que há essa verdade, sim que há um conhecimento universalmente válido, e que a ética se confundia com a própria ideia de justiça e de ordem. Vamos melhorar esse ponto. Dando continuidade, relembrem que o mito da caverna, de Platão, está relacionado com o próprio desenvolvimento da ideia de crescimento e busca do desenvolvimento individual, na busca da verdade, na busca daquilo que é válido e universal. Lembrem que no mito da caverna há pessoas presas dentro da caverna que estão viradas para uma parede e, ao estarem viradas para a parede, uma vez que de suas costas vem luz, no caso a saída da caverna, eles conseguem ver projeções, sombras nas suas frentes. E aquilo seria a verdade para as pessoas, os homens que vivem presos dentro da caverna. E no momento em que se livram dos seus grilhões, saem da caverna, a luz do sol bate nos olhos dos homens que anteriormente estavam presos no escuro, dentro da caverna. Essa luz do sol seria o conhecimento, seria o momento em que o sujeito deixa os seus preconceitos, deixa o seu conhecimento superficial do mundo e adquire o verdadeiro conhecimento que não pode ser questionado, que não pode ser é, relativizado, melhor dizendo, relativizado, como os sofistas faziam. E no momento em que sai da caverna e a luz do sol bate nos olhos, aquela luz incomoda, porque o conhecimento, no momento que nós obtemos o mesmo, temos que sair da nossa bolha, temos que sair da nossa zona de conforto e, às vezes, muitas vezes, nos depararemos com situações em que o conhecimento nos trará desconforto. Então, por isso, no momento que o indivíduo sai da caverna, obtém a luz do sol, obtém o conhecimento, o indivíduo retorna para a caverna e aí pode acontecer duas coisas. Os outros indivíduos que estão presos não acreditarão no indivíduo que obteve o conhecimento e o taxarão de louco. Isso também está referenciado à questão do que aconteceu com o próprio Sócrates. E poderão até mesmo atacar o indivíduo e matar o indivíduo que obteve o conhecimento. Mas também é possível que, trazendo o conhecimento que ele obteve, faça com que os outros também se libertem de seus grilhões, saiam da caverna e também, assim, busquem conhecimento. Isso é o mito da caverna, e isso está relacionado também com essa ética racional, defendida tanto por Sócrates e posteriormente por Platão, e foi discípulo de Sócrates. Bom, vamos agora entender o porquê ética se confundia com a própria ideia de justiça e de ordem. O racionalismo platônico, como eu falei agora, junto com baseado também no pensamento de Sócrates, a verdade é sempre uma construção pessoal. Então, nós não passamos conhecimento um para o outro. Nós devemos, através do diálogo, obter esse conhecimento através de nós mesmos. Nós devemos encontrar a verdade. E com isso nos tornaremos pessoas livres, no exercício de uma moral correta, no exercício de uma moral de acordo com a verdade universal, de acordo com as virtudes, e com isso seremos indivíduos realmente livres. Esse é o raciocínio. A ênfase do raciocínio platônico é na ordem. Aí entra um problema da visão de Platão. Segundo Platão, ao defender a ordem, uma justiça orgânica, uma justiça que está relacionada com o bom funcionamento da cidade, Platão vai ser um tanto quanto autoritário, porém vai trazer um ponto que é bastante interessante.
Vamos começar pelo lado pelo que há de bom no pensamento platônico. Para que a sociedade se desenvolva bem, a sociedade precisa ser justa. A sociedade deve estar bem organizada. E isso é verdade. Considerando que nos dias de hoje, muitas pessoas defendem os próprios direitos, mas não querem reconhecer, nem não só reconhecer, mas também obedecer e exercitar os próprios deveres, há um quê muito de individualismo hoje e o esquecimento um tanto quanto do social. Poderia dar vários exemplos aqui. Só a questão do uso da máscara é um deles. O indivíduo que não quer usar máscara na pandemia porque acha incômodo, mas não quer usar porque acha incômodo, mas esquece que deve usar não só para si, mas para poder proteger o próximo, para proteger a sociedade. Isso aí é um choque da questão do individualismo e da necessidade de se obedecer ao social, da necessidade de se proteger o social. Aí, nisso temos a crítica positiva, na questão da justiça social, da justiça orgânica, de Platão. A crítica negativa é o seguinte, que não haverá um respeito ao indivíduo nas suas escolhas. Como assim? Segundo a teoria de Platão, a boa sociedade deveria ser governada pelos melhores, que seria a figura que é chamada de rei filósofo. A sociedade ateniense, da sua época, enfim, Platão defendia que deveria ser governada pelos mais sábios, pelos filósofos, pelos que tinham mais conhecimento ou que tinham chegado a um patamar de um determinado conhecimento. E essas pessoas iriam, através de uma análise, verificar qual seria a melhor opção para que os outros exercitassem viver a forma de viver para assim trazer melhor benefício à sociedade. Então, analisando-se desde criança, saberia se a criança seria um soldado, seria um professor, viria a ser filósofo, viria a ser, enfim, um comerciante. Haveria essa análise e, portanto, haveria uma imposição do que aquela pessoa deveria fazer no futuro, no decorrer de sua vida, para assim trazer um melhor resultado para o bom funcionamento da sociedade. Então, temos aí um extremo, o extremo autoritário, o extremo em que haverá a ignorância, ignorância no sentido de ignorar mesmo, no sentido de não levar em consideração o que as pessoas querem. Então, nem tanto, nem tão pouco. Então, por isso que nós temos esses dois lados de Platão. Crítica positiva permite refletir criticamente sobre a exacerbação do individualismo contemporâneo e a crítica negativa no sentido de que limita a liberdade de escolha. Então, como tudo na vida, nem tudo é preto no branco, nem 8 nem 80. Devemos pegar a crítica positiva, levar em consideração o lado bom da crítica, positiva, mas também temos que observar que há coisas ruins nesse pensamento também, que não poderemos adotar nos dias de hoje. O último, o último autor da filosofia grega vai ser Aristóteles, e Aristóteles também, discípulo de Platão e tal, vai já dar uma evolução no seu pensamento, na questão de uma ética realista, ética da realidade. Por quê? Justamente porque a realidade é múltipla. As escolhas dos indivíduos precisam se harmonizar com as escolhas coletivas. Então, não adianta impor o que as pessoas devem ou podem fazer, porque aquilo vai ser melhor. Isso é o teu achismo, isso é tua forma de ver como a sociedade funciona. Então, devemos ter um bom funcionamento da sociedade, porém respeitando minimamente as escolhas individuais. Mas lembrem-se que, mesmo com essa ética, essa visão, lembrem que o próprio Aristóteles defendia a escravatura. Então, assim, essa ética da realidade, essa visão da necessidade do respeito às escolhas individuais, funcionava para os cidadãos, funcionava para quem tinha os direitos reconhecidos, não necessariamente para os escravos ou outras culturas fora da sociedade. Continuando, ao tratar sobre a questão da justiça, teremos a justiça particular, que Aristóteles vai defender em justiça comutativa ou corretiva, e a justiça distributiva.
Vamos lembrar que isso já foi questão de prova, vocês já foi comentado na aula anterior sobre comentário das questões. Vocês têm que lembrar o seguinte: a comutativa ou corretiva é a mesma coisa. Ou seja, é a justiça que está relacionada ao direito privado clássico. Uma questão puramente aritmética. É, se eu faço uma compra de um produto e devo R$ 50, deve haver esse sinalagma. Entrega do produto, entrega dos R$ 50. Isso é matemática. Não há uma variação aqui. É pura e, pura e, pura e exclusivamente uma análise de dar e receber, digamos assim. Um indivíduo sofre um dano, deve ser reparado por esse dano. Essa é a justiça corretiva ou comutativa. A justiça distributiva, que foi o objeto de questão de prova, que era a resposta correta, está relacionada com aquilo que a gente sempre lembra de Aristóteles. É, dar numa proporção de mérito, ou seja, tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na exata medida da sua desigualdade, para que assim haja uma verdadeira justiça naquele caso. Porque se você der entre iguais ou fizer a mesma distribuição de bens, alguém ainda estará em uma posição de desigualdade. E assim não haverá justiça. Tendo isso em mente, e também lembrando que a justiça distributiva está relacionada com o direito público, a distribuição do bem comum. Tendo isso em mente, lembrem-se da questão da equidade e da régua de Lesbos. A equidade, segundo Aristóteles, seria uma manifestação de justiça ainda mais alta do que a lei. Por quê? Vamos entender. A equidade constitui uma correção da lei onde esta é lacunar por força de sua generalidade. A lei, nós sabemos que a lei deve ser abstrata, o máximo abstrata possível para abranger a maior quantidade de casos concretos possíveis. E ainda assim, não é possível abranger tudo. Tendo isso em mente, devemos levar que a equidade, defendida por Aristóteles nesse caso, seria a ação de regular um determinado caso concreto, um caso específico que não é tratado pela lei. Então, através da equidade, temos que ela não seria justiça segundo a lei, até porque não há lei para tratar daquele caso concreto, mas seria uma correção do justo legal, bem como o direito do caso particular, naquele determinado caso, em que não há lei para tratar, para regular. Então, o juiz supostamente analisaria aquele caso e resolveria o caso como se fosse o próprio legislador criando a lei daquele caso, que o juiz estivesse criando a lei para resolver aquele caso concreto. Essa é a visão de equidade para Aristóteles. Aí nisso eu cito a régua de Lesbos, que é a régua que não é completamente reta. As coisas têm reentrâncias e a régua vai se amoldando para poder analisar a real dimensão do que está sendo analisado, a real dimensão, a real superfície daquilo que está sendo julgado. Então, tendo em mente a equidade, que no caso não confundam com analogia, não estou falando aqui de analogia, de aplicar uma determinada lei que é para um caso semelhante naquele caso concreto que não tem, não, o que eu estou falando aqui é equidade na visão de Aristóteles, que é julgar o caso como se, não havendo lei, como se fosse criasse a lei para aquele caso concreto. E a equidade está relacionada também com a justiça distributiva. Então, unindo os dois, teremos que, entre os desiguais, a justiça não pode ser matemática, comutativa, corretiva, que é o que nós temos que chamamos hoje de igualdade formal. Nós devemos tratar os desiguais de forma desigual na exata medida da sua desigualdade, igualdade material, até mesmo no reforço que é a aplicação da própria equidade, no momento em que se reconhece que não há lei tratando daquele caso concreto. Então, deve-se analisar aquele caso concreto por ele mesmo, em suas características próprias, e não necessariamente aplicar uma lei externa, analogia, que não trata daquele caso e que pode, por isso mesmo, gerar injustiças. Com isso, nós terminamos a filosofia do direito grega. A gente vai entrar agora na segunda parte da aula, que é a filosofia do direito moderna.